Você que é seguidor aqui do canal há mais tempo, já notou que passar em concurso público não é apenas estudar. Existem várias técnicas de como acertar questões, técnicas de como fazer revisão, técnicas para várias coisas para fazer você chegar na aprovação mais rápido. Não é aquela pessoa que fica só decorando. E para resolver a prova de múltipla escolha, também tem as suas regrinhas. Também tem um jeito certo de fazer. E é sobre essas regrinhas que vamos trabalhar no vídeo de hoje, tá legal? O vídeo de hoje, então, é detonando provas de múltipla escolha. Vou te dar aqui 5 regras que você deve seguir. E a primeira regra é a seguinte, olha só. Responda as perguntas que você sabe primeiro. Sabe por que você tem que responder tudo que sabe primeiro? Para te dar, por exemplo, motivação, para te dar confiança, para mostrar para o seu cérebro que você consegue progredir, você consegue passar na prova. Então, quando você estiver fazendo essa prova, você vai avaliando, opa, isso eu sei, faço. Não sei, pulo. Sei mais ou menos, marca lá. Ah, só sei mais ou menos? Então eu sei pelo menos o suficiente para eliminar uma ou duas alternativas. Vou eliminando, mas não respondo ainda. Vou fazendo só que eu sei. Vai chegar um momento, por exemplo, na prova de 50 questões, você já respondeu lá 10, 15, talvez até 20 questões. Vai te dar um ânimo. Com certeza. Se você começasse, por exemplo, eu odeio matemática, comece com a matemática, você já vai começar errando a primeira questão, gastando 10 minutos na segunda questão, e vai fazer assim, opa, não vou conseguir nem terminar essa prova, as questões são muito difíceis, a questão tá demorando muito tempo em cada questão, a prova é muito grande, você vai desmotivar. Seu cérebro nem vai tentar responder as outras questões, vai pedir para você ir embora. Vai arranjar muita desculpa para você ir no banheiro, o seu déficit de atenção vai aumentar, sua ansiedade vai aumentar, você vai ficar perdido na sua prova. Então, primeira coisa, primeira regra, não se auto-sabote logo no começo. Deixe seu cérebro esquentando. E à medida que você está escolhendo qualquer fácil e qualquer difícil para responder, aquelas que era mediana, que você eliminou uma ou duas alternativas, está lá no seu subconsciente. Enquanto você está respondendo algumas questões na hora da sua prova, lá seu cérebro, lá atrás, está tentando responder aquela que você deixou para trás, sozinho. Sim, sabe, uma hora dentro da prova, você vai acabar lendo alguma coisa que vai remeter a essa questão, você vai lembrar da resposta, você vai acabar voltando nela. Tá? Então, dica, resolva o que você sabe primeiro para melhorar seu foco, sua concentração, sua motivação e sua confiança. Primeira regra. Segunda regra. Essa aqui, ó. Presta atenção nos detalhes. Prova de múltipla escolha tem muitos detalhes, tem várias alternativas. E tem aquelas questões, por exemplo, como eu te falei, se for em dúvida entre duas alternativas, ou até aquelas questões que você não sabe nada. Sim, vai acontecer. Você me coloca uma técnica de chute aqui no canal, sempre tem alguém comentando. Não, melhor chute é estudar. Rapaz, estuda bastante. Só que por mais que você vai estudar, você vai encontrar uma ou duas, talvez ter 3 questões nessa prova que você não sabe nada, mesmo estudando tudo. Porque se isso não acontecesse, ia ter muita gente gabaritando prova. E você não encontra praticamente ninguém gabaritando provas nos dias de hoje. Então todo mundo vai encontrar a questão que não sabe. Essas questõezinhas, procura aqui, ó, isso aqui foi comprovado com todos vários vídeos aqui no canal, com palavrinha todos, nenhum, alguns. Palavras como sempre, nunca, jamais, são muito restritivas. Principalmente no direito. O direito sempre tem uma brecha, sempre tem uma exceção. Então, quando você vê lá no direito todos, nunca vai acontecer isso, provavelmente está errado. Mas já deu, já encontrei uma questão com nunca está certo. 2, 3% do direito vai estar certo. Só que lembrando, você está usando essa técnica aqui naquela questão que você sabe mais ou menos, que você não sabe nada. Porque se fosse um nunca que você sabe, cai isso na questão, você não ia errar ela. Você já ia marcar ele como certo. Então, se for chutar, chuta qual que é a maior probabilidade de acontecer quando se encontra a palavra nunca. Aí está errado. Já que eu tenho que chutar mesmo, eu vou colocar essa alternativa como errada. Tá? Palavrinhas que deixam certo a questão. Algumas vezes, pode ser, é provável, provavelmente. São palavrinhas que dá margem para existir exceções. Se posso fazer isso, não quer dizer que eu vou fazer isso.
Quer dizer que é uma possibilidade é essa, mas existe N possibilidades, ou seja, eu falo várias possibilidades de ser outra coisa. Mas quando você fala que é nunca, sempre é desse jeito, você não está dando possibilidade de acontecer mais nada. Tá? Então, para a questão que você não sabe nada, para a questão que você está em dúvida entre duas alternativas, essa dica aqui é essencial. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que prova que ela funciona. Quem está assistindo minhas aulas de correção de questões, sempre eu mostro lá, tá? Então essa é a dica número 2. E a dica número 3, se você gabaritar mesmo essa prova, tá? Eliminar a alternativa incorreta primeiro. Por que isso? Se você encontrar uma certa, geralmente a pessoa lê, a letra está muito certinha, já marca ela e pula para a próxima questão. Maior erro. Por quê? Porque geralmente pode ter uma questão ainda mais certa, mais completa em outra alternativa. Procura mais completa. Ah, mas já deu, mesmo vou ter dúvida lá entre duas mais ou menos certas. Então procura primeiro as incorretas. Porque se você marcar uma mais ou menos certa e a resposta é outra, você não tem como brigar com a banca. Mas se você chegar na sua prova, já encontrar um erro numa alternativa, não tem como a banca depois falar para você que aquela alternativa está certa. Então você tem uma prova com 5 alternativas, tenta procurar 4 erros. A que sobrar é a certa. Tenta, nessas 4 vai ter alguma que vai ter jamais, nunca, sempre. Nessas 4 vai ter uma pergunta absurda. Você tem conhecimento prévio. Alguma coisa você sabe. Alguma coisa você vai notar, opa, isso não tem nada a ver com o texto. Você consegue eliminar. Então você consegue eliminar várias questões assim, tenta achar o erro em cada uma das 4, tá? Então, para as perguntas mais difíceis, tenta eliminar as opções claramente erradas de primeiro. Eliminou todos os erros. Ah, tem 5 alternativas. Achei erro em 3 alternativas? Olha, de 5 você só tem 2 agora para marcar. Aí pula para a próxima questão, que lá no final você volta para a gente descobrir quais são essas duas, tá? Então só aqui já te dei 3 dicas essenciais. Uma outra dica que eu vou te dar é essa aqui: utilize o conhecimento de outras perguntas. Por quê? Às vezes uma pergunta pode te dar dica ou até mesmo a resposta para outra pergunta. Então, quando você estiver respondendo a prova, lá no meio da sua prova vai ter uma dica essencial lá. Lá no meio dessa prova, por exemplo, você está falando aqui sobre princípios constitucionais. Aqui falou, mas lá no meio dessa prova vai ter outra questão falando sobre isso. Vai te dar um gancho para você responder a de cá. Geralmente, eu já encontrei provas que 3 alternativas depois já tinha resposta completa dessa pergunta aqui que eu não sabia. Por isso que eu deixei essa pergunta aqui sem responder. Muitas questões eu ganhei em prova assim. Eu deixo essas responder porque eu não sei, vou fazer as mais fáceis. Chega cá na frente, eu já li essa aqui. Meu cérebro, lá no subconsciente, já falei. E vai continuar trabalhando nela sem eu perceber. Quando eu li alguma palavrinha-chave lá, alguma coisa que remetesse a essa, vai te dar um branco, vai te dar uma luz. Vai ver que é a ponta do quebra-cabeça que estava faltando para ligar os seus neurônios lá e ligar as informações e você encontrar toda a informação. Então sempre avança nessa prova, vai avançando nessa prova. Vai deixando por último as que você está em dúvida. Aí depois que você voltar nessa prova, você já vai estar muito motivado, já respondeu muitas questões e vai ter mais conhecimento para poder responder essas outras questões que você deixou para trás, tá? E a próxima aqui, dica número 5, confie no seu palpite. Por quê? Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que vai fazer a prova, já deve ter acontecido com você, já deu só por mais de 1 hora ainda, terminei a prova cedo, e vai revisar a prova. E sai remarcando tudo que já marcou. Vai no seu primeiro palpite. Isso aqui não é o Jardel mais falando. Tem várias pesquisas no Brasil, nos Estados Unidos, por pesquisar na internet, falando sobre isso. Que geralmente a primeira resposta que você marcou é a certa. Geralmente o seu subconsciente já sabia a resposta e te deu o palpite. Ó, essa aqui. Marcou. Quem mudou o gabarito, errou.
tá? Então confie no seu primeiro palpite. Você confiando no seu primeiro palpite, vai dar certo, tá? E a sexta dica, desenvolva uma técnica de relaxamento. Eu já perdi uma prova por causa disso aqui. Lá quando eu estava fazendo minhas primeiras provas, eu tinha estudado bastante para o concurso, sabia toda a matéria do concurso, só que eu tava aquele peso nas minhas costas, porque todo mundo sabia que eu estava estudando, todo mundo sabia que eu ia fazer a prova, eu tinha aquele peso que eu já estava estudando 2, 3 anos para um concurso só, eu tinha obrigação de passar, já tinha feito mais de 15 mil questões para aquela banca, então eu falei assim, eu tenho que passar. Chegou o peso, eu não relaxei, eu dei crise de ansiedade. Em menos de 20 minutos eu comi 3 barras de chocolate, bebi toda a minha água que eu levei, minha perna ficava tremendo. Ou seja, fiz uma prova que é 4 horas de prova, eu fiz com apenas 1 hora. 1 hora e 15 mais ou menos, eu fiz a prova da banca Sebrasp, que são 120 alternativas. O que aconteceu? Afundei na prova. O que aconteceu? Colegas meus que foram no mesmo carro, que estudou assim, nem 1/3 do que eu estudei, ficaram com notas melhores do que a minha. Por quê? Eu não me controlei. Técnica de relaxamento, você vai encontrar em vários sites na internet. Técnica para a respiração, um hack que você pode fazer para tirar essa ansiedade, técnica da respiração. Sinta, puxa o ar, conta até 4, depois solta o ar. Vai fazendo isso. Por quê? O nosso corpo por dentro, a única coisa que você consegue controlar por dentro é a sua respiração. O seu corpo, o seu cérebro vai esquecer a sua ansiedade e vai analisar por que sua respiração está mudando. Por que está acontecendo isso? Ela vai focar naquilo e vai esquecer a ansiedade. Mas inspira, concentrando no que está fazendo. Aguenta alguns segundos. Respira. Procure técnicas de respiração na internet. Procure técnicas de relaxamento, de controle de ansiedade. Não, você pode perder uma prova por causa de bobeira. Aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você. Então, vai com calma. Mas não é para aprender na véspera da prova. Deixa eu olhar na dica na internet aqui como é que faz uma técnica para mim ficar relaxado. Você não vai fazer isso na véspera da prova, não. Você vai fazer com calma, que ó, crucial que você comece a sentir ansioso, faça uma pausa curta. Tá vendo? Aqui já te dando uma dica, mas aqui a ansiedade você pode prejudicar seu desempenho, o que aconteceu comigo. Pratique técnica de relaxamento e gerenciamento de estresse antes do dia do exame, antes. Não vai adiantar nada você aprender 15 minutos antes, você não vai aprender. Tenta em casa, faça algumas vezes, 1 mês antes, vai tentando isso. Mas eu vou perder meu tempo de estudo, que eu só tenho pouco tempo para estudar, e se eu parar... Não, não vai. Porque não adianta nada fazer que nem eu, que fiz 15 mil questões, que fiquei estudando 3 anos para a prova, que sabia toda a prova de cor e salteado. E não tirar nem o mínimo para passar. Tá? É muito cuidado, muito sério, uma técnica valiosa. Essa dica que eu tô te dando a 6, tá? Agora eu vou te ensinar aqui, uma arma secreta. Porque depois de tudo que você fez aqui, você vai voltar nas questões que você não sabe nada, que você conseguiu nem eliminar a alternativa. Aí você vai ter que fazer alguma coisa com ela. O que você vai fazer? Antes da prova, olha a sua banca. Pega gabaritos de provas dos sua banca antes. Estuda o gabarito. Olha, essa banca aqui é equilibrada, mesmo tanto de A igual B, e às vezes não precisa ser exatamente igual. A tem 5A, mas tem 4B, mas tem 6C, mas tá vendo que tá bem balanceado? Fica entre 4, 5 e 6, 4, 5 e 6 cada letra. Então o que você vai fazer? Nessa alternativa, o que eu marquei menos? A probabilidade vai ser aquela que eu marquei menos para continuar o equilíbrio. É uma técnica. Outra coisa, se você conseguiu eliminar alguma alternativa, por exemplo, já falei, você tem conhecimento prévio. As provas de hoje em dia não são mais feitas como decoreba antigamente. Você lembra da decoreba antigamente? E caiu um copia e cola da lei? Hoje, interpretativa. O examinador quer saber se você sabe utilizar no dia a dia. Se você já tem algum conhecimento prévio do dia a dia.
Então ele vai colocar questões que nem sempre você precisa da lei. Já mostrei várias, a maioria dos vídeos do canal aqui eu faço interpretação de texto e respondo a questão. Responda a questão de direito, de matemática, de geografia, interpretando o texto. É isso que eu quero que você faça. Elimine alguma alternativa assim. Use aquelas palavrinhas chaves para eliminar. Aí depois você olha, qual alternativa que eu marquei menos na prova inteira? Ainda está vazio aqui, eu não eliminei essa? Provavelmente vai ser ela. Uma outra dica que eu vou te dar também, que a probabilidade é que não seja a mesma alternativa que você marcou na questão anterior e nem a posterior. Por exemplo, você está na questão número 4. Se fosse eu chutar, eu, Jardelzinho, não da prova, o que eu faço? Eu olho, o que eu marquei na 3? Ah, marquei A. Eu já elimino a A da 4. Já que eu não sei nada da 4, eu faço isso. O que eu marquei na 5? Ah, marquei C. Elimino a C. Já eliminei 2 alternativas. Ah, mas já deu. Pode cair na prova lá A seguida. Pode. Mas pega o gabarito e olha quantas vezes isso aconteceu. 3 vezes na prova inteira? É muito. Só. Então, a maioria de 3 e 10 vezes não aconteceu. Ou seja, a probabilidade da sua alternativa, sua resposta, ser diferente da questão anterior e diferente da questão posterior é enorme, muito grande. Então, eu não marcaria. São técnicas que vão te ajudar naquelas questões mais difíceis. Porque a sua prova vai ser dividida assim: questões muito fáceis, questões medianas e as questões muito difíceis, para ninguém gabaritar. As fáceis é para ninguém também zerar a prova, para ninguém reclamar com a banca depois. Ah, fiz uma prova tão difícil que ninguém passou. Então ela vai colocar umas fáceis mesmo, que todo mundo vai acertar. As medianas, que vai lá fazer o ranking lá do negócio. Mas quem vai ficar com um gabarito mesmo é que acertou as difíceis. Mas as difíceis ninguém sabe. Sim, eu te garanto, ninguém sabe. Nem o CDF aí que está estudando com QI lá de 1000 não vai saber essa questão. Aí você vai chutar ela desse jeito que eu tô te falando. Aí vai te ajudar. Tá legal? Essas foram as dicas de hoje. Se você tem alguma outra técnica que você utiliza para responder na hora da prova, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ficar ajudando o outro, pra gente ser uma família, ser uma comunidade. Pra eu também aprender com você. Eu ensinei o que eu faço na hora que eu tô resolvendo minhas provas. Mas o que você faz? Quem sabe você consegue me ensinar algo também que ainda não sabe, tá? Então, vamos ensinar uns aos outros, vão deixando aqui no comentário. E eu tô esperando vocês então, até a nossa próxima aula.